Boa tarde a todas e todos. Eu queria fazer um cumprimento especial à nossa presidente em exercício, nossa queridíssima deputada Tia Ju, e me permitir iniciar minha fala, e não irei tratar com profundidade desse assunto, mas falar, Tia Ju, sobre a felicidade de ontem nós estarmos ao lado do deputado Valdec, quero elogiar a sua iniciativa, numa audiência pública em comemoração ao dia 25 de julho, em que comemoramos a mulher negra da América do Sul, das Américas, e é muito importante o que nós discutimos aí, e com certeza isso será objeto de uma fala minha nesse plenário, nós discutimos assim a importância na construção do Estado brasileiro e discutir e registrar de forma muito presente o que representa a participação das mulheres negras na história do Brasil. Acho que também ontem essa casa, no mesmo sentido, Tia Ju, nós tivemos juntas numa audiência pública que tratava da questão da violência praticada contra a população LGBT, né? A audiência essa em conjunto pela Comissão de Direitos Humanos e pela comissão que trabalha a questão da discriminação. Eu me fiz presente em razão não só do meu mandato, mas da proximidade com o tema e de ser integrante da Comissão de Direitos Humanos, e vimos o quanto precisamos ter um olhar atento, já que de maio até julho, 8 pessoas foram mortas, e se discute aí, sim, a presença da homofobia, a presença da discriminação e de uma violência sem medida, de uma violência que é brutal e que precisa de todas as formas da pressão da mão firme do Estado no seu enfrentamento. Por outro lado, o que me traz aqui, particularmente no dia de hoje, é efetivamente a pauta que trabalhamos desde muito cedo e que foi objeto da sessão do plenário na data de hoje. Eu queria começar, dizendo aqui da importância que tivemos de aprovar em primeira discussão a proposta de emenda constitucional que altera o artigo 77 da Constituição do Estado e que dispõe sobre o controle interno. Eu quero resgatar aqui o momento em que nós sabatinamos a última conselheira do TCE, doutora Mariana, que esteve aqui conosco, que foi sabatinada na Comissão de Orçamento, na Comissão de Tributação, e eu me lembro muito bem da sua fala, dizendo da importância do Estado ter uma controladoria geral, né? Eu acho que ganha sempre o pacto republicano, ganha sempre o Estado democrático de direito e, em primeira análise, em última análise, ganha sempre o povo do Estado do Rio de Janeiro. Acho que aprovar uma PEC é algo não simples, né? Mas foi aprovada com folga aqui, com 49 votos, e demonstra o quanto essa casa entende da necessidade de acompanhar em tempo real a questão e utilizar para isso a controladoria. No outro sentido, quero também, ainda que de uma forma muito breve, fazer aqui uma reflexão sobre a mensagem do Poder Executivo que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Eu, de um modo muito particular, em razão da minha origem como servidora pública, tive a oportunidade, na sessão passada, quando discutimos isso, tive a oportunidade de externar aqui a preocupação trazida ao meu mandato dos servidores públicos estáveis e não estáveis, no sentido de que esse projeto encaminhado pelo Poder Executivo pudesse admitisse a possibilidade da demissão dos servidores, né? Nós temos discutido aqui, temos cobrado do governo do Estado inúmeras medidas no sentido de reduzir o custo do Estado, de tentar adequar o Estado ao seu tamanho, com responsabilidade. Lembrando aqui que, lamentavelmente, hoje o barril do petróleo não está mais a $100 o barril. Podemos aqui discutir, o tamanho do Estado, as secretarias, a questão
dos servidores que têm cargo em comissão, e sempre me aflige muito, quero ser muito solidária aos servidores públicos, sobretudo quando nós ouvimos por parte de determinadas lideranças do governo, o argumento de que um determinado servidor público, isso é muito comum aos militares, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, e foi citado até o ex-comandante da Polícia Militar, Coronel... Agora, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E foi citado esse comandante, e então exatamente dizendo que ele teria se aposentado com 52 anos. Mas o fato é que ele se aposentou na medida exata da sua contribuição. Ele deu à Previdência os 30 anos de efetivo exercício e deu à Previdência a sua respectiva contribuição. Então, nos pareceu muito pertinente que nós trouxéssemos esse tema a debate. E lá atrás, na outra sessão, nós tivemos a oportunidade de ter aqui o compromisso do presidente da Casa, que, nos lembrando, em primeiro lugar, que há uma lei específica, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal, mas que essa matéria não serviria de trampolim para permitir a demissão de servidores. E hoje, no momento que tivemos aqui a discussão no Colégio de Líderes, a escolha das emendas que foram alcançadas, com muita felicidade eu vi a escolha de uma emenda de minha autoria. O que nós fizemos? Além de colocarmos em uma determinada emenda a impossibilidade de usar essa redução da questão fiscal, né? De permitir que, através desse argumento, nós pudéssemos trabalhar com a demissão de servidores, o que nós fizemos foi um pouco mais. O que nós fizemos foi garantir que toda e qualquer demissão, para que possa ser feita, tenha que passar pelo crivo do Poder Legislativo, através de um projeto a ser examinado pelo Poder Legislativo. Então, nesse sentido, entendendo que não corriam os servidores públicos qualquer tipo de risco no que tange a garantia do seu trabalho e a manutenção da sua condição, do seu emprego público, é que o PDT votou sim, e eu, como integrante desse partido, votei sim. Eu quero dizer que acompanhei inúmeros companheiros nessa discussão e que vejo aqui, sim, garantida a segurança jurídica dos servidores públicos, para que esse projeto, em hipótese nenhuma, não há essa possibilidade, não há essa previsão, em que, hipótese nenhuma, a garantia dos seus empregos seja, de algum modo, atingida. Foi nesse sentido que demos, então, o voto sim ao projeto. Por outro lado, eu quero, já encerrando, falar um pouco desse grande debate, e aí eu quero dizer que, desde o ano passado, quando cheguei a essa casa, tenho assistido companheiros das mais diferentes matizes políticas fazerem aqui a sua defesa ou a sua contradição ao denominado incentivo fiscal. Eu quero dizer que eu não tenho esse olhar demoníaco em relação ao incentivo fiscal, mas reconheço que fico muitas vezes com um sentimento que foi muito bem traduzido pelo deputado Paulo Ramos, que é quando o incentivo fiscal, que é aquela estratégia de fortalecimento de uma área de atuação que vai carrear para o município um aumento da arrecadação, um aumento, já vou encerrar, senhora presidente, um aumento do número de emprego, dos postos de trabalho, fico com a sensação de que não estamos tratando aqui de forma republicana. Fico com a sensação que estamos, sim, falando de favores no que se refere aos incentivos fiscais. E, nesse sentido, acho que essa casa foi muito feliz em reexaminar esse tema, em exigir um percentual em cima do lucro que é oferido e, sobretudo, de ter, e mais uma vez, para minha felicidade, vi uma das emendas que apresentei sendo, duas delas sendo aglutinadas, aquelas que faziam a obrigatoriedade no investimento, a segurança, educação e saúde,
e também a questão da aprovação das emendas que garantem a transparência, obrigando o governo do Estado, obrigando o Tesouro a publicar balancetes e a dar visibilidade para que o povo do Estado e essa casa possa efetivamente fiscalizar se é oportuno ou não a concessão de um determinado tipo de benefício traduzido no incentivo fiscal a uma área ou uma empresa determinada. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigada, senhora presidente.